Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos estudando a Carta aos Hebreus, tem o título A Supremacia de Cristo, e estamos chegando então na nossa 8ª lição. Vocês têm nos acompanhado através da internet, estamos ainda no momento de isolamento social, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele sabe da necessidade do seu povo, Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, e nós precisamos nos manter firmes, queridos, para que a obra do Senhor ela se cumpra através da igreja aqui na face da terra. Vamos iniciar então orando, agradecendo a Deus pelas bênçãos, pelos livramentos, pelas oportunidades que Ele tem nos dado de estarmos seguindo e servindo ao Senhor. Santo Deus, o nosso Pai, nós te louvamos porque mais uma vez estamos na Tua presença para meditarmos na Tua palavra, Senhor. Fala, Deus, por meio, Deus, dessa lição, a cada coração, Senhor Deus, que essa lição seja bênção para nossas vidas, Senhor Deus. Alcança, Pai, as nossas famílias, alcança, Senhor Deus, aquelas famílias que estão nesse momento com parentes, ó Pai, nos hospitais. Visita cada vida, Senhor Deus, porque o Senhor tem um propósito para cada uma delas. Louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas, Senhor. Deus, perdoa os nossos pecados, abençoa esta igreja, Pai, que tem sido bênção, Pai, aqui nesta localidade, e como diz a Tua palavra, Senhor Deus, até os confins da terra, Senhor. Nós possamos, ó Pai, estar chegando ao máximo de casa, ao máximo de família, Senhor Deus, para que o Teu nome seja conhecido, Pai, seja exaltado, seja glorificado, porque a Ti, ó Pai, somente a Ti é devida toda a honra e toda a glória. Obrigado, querido Deus, por tudo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta na Carta aos Hebreus, no capítulo 6. Na lição anterior, nós vimos o autor da Carta aos Hebreus falando, exortando, advertindo o povo hebreu quanto ao seu comportamento, quanto aos seus procedimentos. Agora nós vamos ver uma mudança de atitude, uma mudança na palavra, na própria palavra, porque ele vai começar a falar uma palavra de encorajamento. E é exatamente o título da nossa lição de hoje. Nossa lição ela vai falar exatamente uma palavra de encorajamento, para que todas as pessoas possam realmente se sentirem motivadas. Parece que nós estamos em meio a um momento de desmotivação, mas é aí que nós devemos nos sentir motivados. Muitas pessoas, muitas vidas estão esperando a nossa atuação, a minha, a sua atuação no mundo que está aí fora. As pessoas estão desacreditadas, estão com medo. E muitas vezes essa ansiedade, o medo, pode levar as pessoas a um bloqueio na vida de cada uma das pessoas. E a palavra de Deus, através da Carta aos Hebreus, no capítulo 6, está nos dando palavra de encorajamento. Está fazendo com que a gente tenha uma atitude de irmos. Qual o alvo da nossa lição, então, queridos? Para hoje, no saber, refletir se tem ou não servido a Cristo, à igreja e aos irmãos em Cristo. No sentir, reconhecer que Deus é justo, fiel e digno de confiança, tendo a convicção de que Ele sempre cumpre suas promessas. E no agir, avaliar a maneira como tem servido a Cristo e ser encorajado a servir mais e melhor, crendo e descansando nas promessas de Deus. Eu quero te dizer que essas 3 atitudes que nós precisamos ter, ela realmente falou muito ao meu coração. Eu estou justamente escrevendo um trabalho sobre algo parecido, da nossa motivação. O que nós temos feito? Nós temos realmente amado o nosso próximo? Nós temos seguido o novo mandamento que Jesus nos deixou, lá em João no capítulo 13, onde Jesus fala que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nós temos isso arraigado no nosso coração, esse desejo. Então é o desafio de hoje, e essa palavra vai nos dar um encorajamento. Sabe quando você tem aquela palavra assim, olha, não tem medo, vai, confia em Deus,
Tenha paciência. Este momento que nós estamos vivendo, queridos, de isolamento social, de incerteza de quando nós vamos sair dessa situação, de quando haverá uma vacina, quando haverá um tratamento, nós não sabemos. Então nós temos que ter paciência, nós temos que esperar no Senhor. Acalma o teu coração, confia no Senhor. O Senhor é Deus que cumpre a sua palavra, Ele vai estar sempre junto com os seus filhos e vai estar nos abençoando. Vou fazer a leitura então, juntamente com os irmãos, faça aí na sua casa, com a sua família, né? Hebreus capítulo 6, nós vamos ler de 9 a 20, diz assim a palavra do Senhor: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Verso 12: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Verso 13: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Verso 16: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento. Verso 18: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança da proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Verso 20: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, queridos, nós vemos aqui palavras de encorajamento. Primeiro que ele muda o tom, né? Já começa chamando de amados. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus te vê. É assim que Deus me vê. Ele está o tempo todo nos chamando de filhinhos, de amados, de queridos. Nós somos, então, nós temos um lugar especial no coração do nosso Deus. Deus nos ama tanto ao ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, ali na cruz do Calvário. Nós temos muitos motivos para agradecer ao nosso Deus. O autor da revista nos traz, então, uma colocação, né? Depois de algumas exortações de advertência severa, o autor volta-se para o encorajamento. Nós temos em mente, como eu já comentei aqui, a desconfiança e o medo, elas trazem insegurança e desânimo. Imagine só se as autoridades aparecessem na televisão e só ficassem aterrorizando. Às vezes a gente vê algumas notícias na TV e nós temos que ter muito cuidado, né, queridos, no que nós estamos selecionando. Enquanto palavras de ânimo nos dão encorajamento. Note que o tempo todo nós estamos vendo, nessa situação que nós estamos passando pela pandemia, algum exagero de um lado, uma rixa do outro lado, mas nós temos que ter a nossa mente focada na palavra de Deus, né? Nós temos que ter em mente que o Senhor nos pede paciência. O Senhor nos pede aqui, no trecho que nós acabamos de ler, o Senhor está nos trazendo à tona que nós confiemos nele. E é esse o nosso grande desafio, confiarmos plenamente no Senhor. Somos encorajados pela palavra de Deus a permanecer firmes em nosso trabalho e amor evidente
múltiplas razões que Deus nos dá. Nós estudamos aqui recentemente, lá na lição 4, eu falei sobre isso, o irmão Tiago falou na lição 5, e aí por diante, nós temos sido o tempo todo levados a crer que nosso Deus é um Deus justo. A palavra de Deus fala que nada foge ao controle do Senhor. O Senhor, Ele não está alheio a essa situação que nós estamos passando, né? O nosso Deus, Ele é justo. Então, o autor ele propõe, diante da justiça de Deus, o trecho que nós lemos do capítulo 6, do 9 até o 11, ele está dizendo que Deus está destacando a característica do servo dedicado. O servo dedicado, o servo que sabe da sua importância no reino, que tem orgulho, sabe quando você ostenta uma condecoração, sabe quando você recebe um diploma? É assim que Deus está dizendo para mim e para você. Você é um servo dedicado. Você tem um diploma lá no céu, um diploma com o Senhor. E Deus não esquece do trabalho dedicado dos seus filhos. Nós devemos ter plena consciência da justiça de Deus, querido. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é fiel. A palavra de Deus é uma palavra justa. No capítulo 5 de Hebreus, no verso 13, está nos mostrando lá, eu vou ler rapidamente aqui, Hebreus 5,13 fala assim: porque qualquer que ainda se alimentar de leite, não será experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então nós temos que estar na palavra da justiça, esta palavra, a palavra de Deus. Ela que Salmo 119 define, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós temos que realmente fitar os nossos olhos nessa palavra da justiça. Deus ainda considera os nossos atos de bondade. Não é simplesmente uma fé baseada em obras. A Bíblia fala que ninguém vai ser salvo pelas obras, mas fala também que a fé sem obras ela é morta. Então, os nossos atos praticados pela igreja, por mim e por você, pelos servos de Deus. Então, aqui o autor dos Hebreus está encorajando o povo, falando: olha, Deus te vê como servo dedicado. Ele está vendo os seus atos de bondade praticados pelo povo. É muito simples, A palavra de Deus fala muito bem. Como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo? O nosso amor por alguém vai muito além de estarmos abraçados, fazer parte da minha família ou da minha igreja. Eu concedo os irmãos a lerem o capítulo 13 do Evangelho de João, que fala ali do amor de Jesus lavando os pés dos discípulos. E Jesus perguntou para os discípulos no verso 12, se eu não estou enganado, ele fala assim: entendeis o que eu vos tenho feito? Jesus não estava fazendo aquilo ali apenas como uma demonstração fictícia, porque ele fala assim: eu estou fazendo para dar exemplo, para que vós façais também. Então, é assim que Deus nos vê, os nossos atos de bondade, os nossos atos de justiça. Por isso que Ele nos chama, então, de servo dedicado, daquele servo que faz a obra com arrojo, com dedicação, com vontade, na obra do Senhor. O segundo atributo que o autor nos traz na revista é prático. Ele está falando que no trabalho local da igreja demonstramos amor por Deus. A confiança do autor, dos seus leitores, tem duas bases que o autor nos traz aqui. A primeira base são seus atos de generosidade e a segunda, o caráter próprio de Deus. Nós formos examinar a palavra de Deus, nós vamos ver que, em especial, o Evangelho, e vermos a obra de Jesus, o ministério de Jesus, ela é toda baseada no amor. Então, não são simples atos de generosidade, mas ele fala da nossa generosidade prática, em que nós somos envolvidos na obra. Por isso que nós vemos que temos missionários lá nos países longínquos. Olha, para lá tem uma igreja localizada dentro de uma comunidade até perigosa, mas os irmãos estão ali. É um exemplo prático, uma vida prática. A nossa maneira
servindo uns aos outros. Sabe aquele almoço na igreja gostoso que a gente costuma fazer? Traz a sua panela, traz o seu arroz. Isso é a comunhão dos santos. E aqui o autor aos Hebreus ele identifica isso, coloca isso como uma maneira importante, né, para a igreja se relacionar. O terceiro aspecto que o autor da revista nos traz é para sermos constantes. Ser constante é dar continuidade e aumentarmos até a intensidade, né? Então, Jesus demonstrou isso. Lá no capítulo 13 de João, ele está falando para os autores, no primeiro versículo já fala, como havia amado os seus no mundo, os amou até o fim. Então, Jesus vinha amando e amou até o fim. Como é que nós temos agido? A atitude do povo de Deus é permanecer constante. Uma palavra que eu gosto muito, queridos, que mexe muito comigo, é a perseverança. Nós precisamos ser perseverantes. E a constância está relacionada a isso, né? Mostrando cada vez mais o nosso empenho, mostrando que o nosso trabalho para Deus ele é contínuo e ele é espontâneo. Nós estamos fazendo porque nós amamos o Senhor. E a igreja teve esse reconhecimento através do autor da carta aos Hebreus, né? Como eu falei, ele vinha falando com um tom de cobrança e agora ele vem falando com um tom de encorajamento, falando, olha, vocês têm sido dedicados, têm sido práticos, têm se mantido constante, porque na verdade a obra não é nossa, né? Todo o serviço que nós fazemos é para Cristo, é o serviço para o Senhor. Eu citei o exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Nós temos realmente que termos em mente que o nosso serviço é para o nosso Senhor. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para agradá-lo. Sabe aquele culto que você assistiu, o que você prestou a Deus na verdade, e que eu posso ter saído daqui falando assim, poxa, o culto hoje não foi muito bom, mas o culto não foi para mim. Nós prestamos culto ao Senhor. Nós temos que ter esse serviço na nossa mente. Tudo que é feito deve ser feito da melhor maneira possível. Se é no ensinar, se é no louvar, se é no pregar, nós temos que primeiramente nos humilharmos diante do Senhor e reconhecermos, Senhor, nós não somos nada. Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos que o Senhor nos capacite, Pai, porque nós estamos aqui para fazer a Tua obra. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor espera dos seus filhos. Então, o autor ele fala que nosso Deus é justo. O segundo ponto da revista, ele vai nos trazer que Deus é fiel às suas promessas. O verso 11 ao verso 15, eu vou ler esse pedacinho novamente com os irmãos, Hebreus 6, de 11 a 15, faça a leitura juntamente com a sua família. Diz assim, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Lembra que Jesus falou, amou até o fim, né? Para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Paulo fala lá, né, para sermos imitadores, né? Então aqui está falando sobre isso, sermos imitadores. Verso 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o que aconteceu com Abraão e mostrando aí a fidelidade de Deus para com Abraão. Como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, nós somos desafiados a entendermos que Deus é fiel às suas promessas. Calma, né? Primeiro, porque as promessas divinas nos sustentam nas horas difíceis. Abra sua Bíblia no texto, como o autor da revista ele propõe a leitura, Gênesis capítulo 22, e vamos falar realmente sobre o que aconteceu a Abraão, né? Do verso 1 ao verso 6, nós vamos entender que Deus, Ele vai nos sustentar. As promessas do Senhor nos sustentam nas horas difíceis.
Leamos juntos Gênesis capítulo 22, né? Do 1 ao 6, diz assim. Na minha Bíblia tem um subtítulo que fala o seguinte: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Né? Para a gente até algo, quem vai ler a Bíblia pela primeira vez ou descontextualizado, abre a Bíblia e fala: Deus é mau, né? Está mandando matar alguém, e nós vamos entender então do que se trata. Verso 1: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã. Notem aqui que não existe nenhuma contestação, né? Aquilo que Deus está mandando Abraão fazer. Então Abraão se levantou pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Nós vemos aqui um exemplo da certeza e da convicção da fidelidade de Deus. Abraão, ele fala para os moços que nós tornaremos a vós. Ele falou: vou lá, vou adorar e eu volto. Ele disse: tornaremos a vós. Então Deus, ele é fiel às suas promessas e nos sustenta nas horas difíceis. O Senhor está conosco, queridos. Amém? As promessas divinas nos protegem nas horas de provação. O verso 7 ao verso 12, nós vamos encontrar isso. Nos protegem na hora de provação. Eu fico imaginando, né, Abraão, mesmo sendo um homem de Deus, o seu sentimento como pai. Ele estava cumprindo o que o Senhor estava lhe mandando, mas, por certo, ele devia estar vivendo um momento de angústia ali, né? Era um momento de provação para ele. Verso 7, que diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tornou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Eu estava lendo isso aqui e confesso aos irmãos que eu fiquei bastante emocionado, né? Nós que somos pais e já havia lido, lendo novamente, os irmãos já leram, conhecem essa passagem, mas a gente fica realmente arrepiado, porque vemos aqui a confiança que Deus está conosco, na fidelidade do Senhor. Nós estamos sendo desafiados, e o autor da carta aos Hebreus, ele faz questão de mostrar para o povo, como uma palavra de encorajamento. Ele cita Abraão, né? Ele cita Abraão e fala: olha, assim como com Abraão. Por isso que nós estamos voltando, o autor da revista faz questão de fazer esse link, né, como nós dizemos, com essa passagem, para que nós possamos coordenar as nossas ideias. Nós vemos aí a ligação do Antigo e o Novo Testamento, né? Deus cumprindo as suas promessas na vida do seu povo, porque Deus é fiel, queridos. Terceiro aspecto que ele nos leva a refletir quanto à passagem que nós lemos é: as promessas divinas nos garantem a recompensa final. As promessas divinas nos garantem a recompensa
final. Nós temos a certeza que lá no final o Senhor vai estar nos honrando pela sua fidelidade. Então, nesse momento que você pode estar com alguém enfermo, nesse momento que você pode estar passando por a questão da restrição da economia, tem pessoas que estão tendo dificuldade porque estão se sentindo presas por causa do isolamento social, mas tenha certeza, querido, que Deus ao final vai estar nos recompensando, porque o Senhor, Ele sempre é fiel. Então vamos ler o trecho que é proposto, né? Versículo 13 ao 19, ainda do capítulo 22 de Gênesis. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, num mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei. Olha aqui a recompensa. Deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Amém. Que palavra maravilhosa, né, querido? Que palavra de encorajamento. Eu não teria texto melhor para o autor nos fazer refletir nesse estudo, né? Então, lá no capítulo 6, quando ele cita Abraão, assim como Abraão, né? Lá no verso 13 do capítulo 6, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior do que jurasse, jurou por si mesmo. E Deus, ele foi fiel às suas promessas. Deus, ele sabia da limitação de Abraão. Deus sabia da limitação do povo hebreu. Deus sabe da nossa limitação, queridos. Jesus mesmo, quando perguntou para os discípulos, como eu citei em João capítulo 13, ele fala: entendeis o que eu vos tenho feito? Nós entendemos o que Deus tem nos feito. Tudo que nós temos passado. Sabe aquele momento quando você esteve desempregado? Sabe aquele momento quando alguém te abandonou? Sabe aquele momento quando você perdeu alguém querido? Deus sabe todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. E por isso o autor da nossa revista, ele vai propor o terceiro título, né? Que é: Deus é digno de confiança. Ele sim, o nosso Deus é digno da nossa confiança. Ele é um Deus fiel, cumpre a sua palavra e vai permanecer cumprindo. Basta que nós tenhamos fé, esperança no Senhor. Hebreus capítulo 6, de 16 a 20, ele vai nos trazer então, primeira colocação: a sua palavra é de confiança. Vou passar todos os tópicos aqui para a gente poder voltar à tela. A sua natureza é de confiança. Então, a palavra de confiança, a natureza de confiança. O seu filho é de confiança. Então, nós temos a certeza nesses três aspectos que Deus é digno de confiança. O nosso Deus, ele é digno de confiança, porque a sua palavra é de confiança, sua natureza é de confiança e o seu filho é de confiança. Eu tenho certeza, querido, que você que está me ouvindo neste momento, de alguma forma, mesmo que você ainda não seja alguém convertido, né, que pegou, clicou na internet e resolveu, movido pelo Espírito Santo de Deus, a ter acesso a essa mensagem, creia que Deus é um Deus de confiança. Deus, ele cumpre as suas promessas. Primeiro, porque tudo o que ele promete, ele faz, né? O seu juramento divino que Deus fez, ele jurou por si mesmo, ele é inviolável. Então isso aí é uma garantia que nós temos de cumprir aquilo que ele nos manda, porque tudo que ele promete, ele faz. Eu vou ler um trecho aqui da Bíblia Viva, traduzir o versículo 17
do capítulo 6 de Hebreus assim: Deus também se comprometeu fazendo um juramento, a fim de que os que ele prometer ajudar soubessem com toda a certeza e nunca precisassem recear que ele mudaria seus planos. É impossível que Deus minta. Amém, né, querido? Por isso que essa palavra é uma palavra de confiança. Nós podemos confiar nele. Deus, a sua promessa, confirmou por meio de juramento e jurou pelo seu próprio nome. Então, nele nós podemos confiar. A gente cantava um cântico no passado dizendo, né? Nele a gente pode confiar. Nós podemos confiar no nosso Deus. Nós podemos confiar na palavra, porque ela é a palavra da verdade e não mente. A sua natureza de confiança. Então, a palavra de confiança, a natureza de confiança, porque em Deus nós podemos confiar. O caráter de Deus, ele é imutável. Assim como o seu juramento é inviolável, o seu caráter, o caráter do próprio Deus, ele é imutável, né? É a imutabilidade do seu propósito. Então, Deus, ele não muda. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre será um Deus de confiança, porque a sua natureza é de confiança. Guardem isso, a sua palavra é de confiança e a sua natureza é de confiança. E o terceiro ponto, que é aí que Deus quer mostrar que nós, sendo humanos, nós podemos também confiar no Filho de Deus. O Filho de Deus, ele veio em forma humana, porque seria talvez difícil para nós assimilarmos assim, olha, mas Deus é Deus. Jesus veio em carne. Jesus passou tudo o que nós passamos, mas ele não pecou. Logo, ele é de confiança. Então, o seu filho é de confiança. Né? O autor da revista cita o seguinte: a nossa esperança é como uma âncora. Né? A âncora é um símbolo da esperança cristã. Né? Então, a nossa fé ela tem que ser como uma âncora, ela tem que estar firmada. Sabe a âncora do navio, que ela deixa o navio preso lá, fixado em algum lugar parado? A nossa fé, a nossa esperança, ela tem que ser como uma âncora. Dos versos 18 a 20, o autor vai nos falar isso, ó. 6, 18 a 20, ó. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, isso é muito profundo. Jesus foi o nosso precursor, ele abriu o caminho, ele foi à frente por nós. Então, o seu filho é de confiança, né? A vida de Jesus é sobrenatural. Seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Jesus ganhou a vitória decisiva e eterna. Ele venceu a morte. Ele se doou por todos nós. E ele fala que nós devemos fazer como ele fez. Devemos nos amar uns aos outros como eu vos amei. Então nós precisamos ter isso. Ele está encorajando a igreja. É possível. Deus reconhece os seus trabalhos. Deus reconhece o teu trabalho prático. Deus reconhece o seu comprometimento. Deus reconhece o serviço que você tem prestado ao Senhor. Mas mantenha-se firme, porque as tempestades vão surgir. E nós estamos vivendo uma tempestade agora, né? Essa semana eu tive a oportunidade, juntamente com a minha esposa, de falarmos no culto de oração como o casal está enfrentando essa dificuldade. E uma frase veio ao meu coração que eu li na internet, fala assim: a tempestade é apenas uma fase. Apenas uma fase que nos ajuda a aprender a confiar mais em Deus. Estamos falando exatamente sobre isso, né? Deus é digno de confiança. E essa tempestade, queridos, ela vai nos fortalecer, ela vai nos impulsionar, ela vai despertar em você, na sua vida, o ministério que Deus quer que você atue. Nós precisamos apenas sermos perseverantes, precisamos confiar nas promessas do nosso Deus, porque Ele, sendo Deus, Ele como nosso Deus, Ele não falha, Ele é perfeito, Ele é eterno, Ele é o Pai que está sempre ao nosso lado. Como conclusão, breve, né, que nós devemos dar um encorajamento, queridos, é esperar com paciência.
como Abraão esperou. Esse é um resumo essencial. Mas a nossa revista fala assim, que sejamos encorajados dia a dia pela palavra de Deus. Pois com essa garantia, e com certeza, precisamos temer diante das dificuldades, né? Não precisamos. Nós temos um Deus que está conosco. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Hebreus 12, verso 3. Então essa lição, eu confesso aos irmãos que ela falou muito ao meu coração. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação, né? A gente, muitas das vezes, usar a expressão que se usa, né, modernamente, pega pesado, né? Às vezes nós reconhecemos, olha, o som não estava muito bom hoje, a imagem não estava muito boa, mas nós temos que reconhecer o esforço que os irmãos estão fazendo. Glória a Deus, porque nós podemos chegar até a sua casa. E você, através dessa mensagem, faça o convite ao vizinho do seu lado para estar estudando juntamente com você. Nós temos um desafio muito grande, estamos sendo encorajados a fazermos isso. Estamos sendo encorajados, queridos, a termos uma vida de confiança no Senhor, né? Porque Deus, Ele é fiel, Ele cumpre tudo aquilo que Ele nos prometeu. Eu quero agradecer a você que acompanhou comigo essa lição. Eu quero glorificar o nome do nosso Deus e dizer a Ele, muito obrigado, Senhor, pela existência da Segunda Igreja Batista no Plano Piloto. Muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou lá atrás e tem alcançado vidas. E nós vamos persistir, vamos perseverar e vamos confiar que o Senhor há de cumprir a sua promessa sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos terminar fazendo uma oração de gratidão ao nosso Deus, reconhecendo, Deus, somente a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Oremos então, querido Pai, muito obrigado, querido Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos deu essa palavra de encorajamento. Obrigado, Deus, porque o Senhor é justo e reconhece, Pai, os feitos do Teu povo. O Senhor não nos cobra, Deus, somente, o Senhor nos dá palavras de encorajamento, o Senhor nos dá palavras de motivação. Vai, eu sou contigo. E o Senhor tem nos dado isso, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é justo, Pai, como nós acabamos de estudar. O Senhor é fiel, meu Deus, e em Ti nós podemos confiar. Podemos confiar na Tua palavra, Deus, podemos confiar nas Tuas promessas, podemos confiar no Teu Filho, Pai, e podemos confiar que o Senhor está no controle, Pai, da pandemia, no controle, Pai, da humanidade. O Senhor é o nosso Deus, porque nós amamos a Ti, Pai, Te glorificamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe, querido. Amém.